Boa noite a todos. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias para Mateus, capítulo 28. Desde a primeira vez que eu recebi o convite, o pastor Jaime deixou uma coisa clara. Ele falou assim, olha, no domingo à noite o coral apresenta. Então a sua mensagem ela tem que ser bem mais objetiva. Então, nós vamos direto para o texto. Aí eu já fiz ali os agradecimentos nessa manhã. E hoje nós vamos rapidamente, mas ainda assim de uma maneira reverente, né, e respeitosa, olhar para o texto da grande comissão. Na verdade, eu gostaria de ler 2 versículos antes, então nós vamos ler Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, tá? Até o versículo 20. Mateus 28, dos versículos 16 até o 20, onde nós lemos: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor pela liberdade de culto que nós temos. Nós somos gratos, Pai, porque nós podemos nos reunir como igreja, como corpo, para poder louvar ao Senhor, para poder estudar a sua palavra, para poder engrandecer o teu nome e poder olhar, Pai, para a tua palavra, vendo aquilo que o Senhor tem deixado para nós. Nós rogamos que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite a não apenas entender, mas também cumprir de maneira prática no nosso dia a dia. É isso que eu oro, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Esse último trecho do versículo 16 se inicia com os discípulos seguindo para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E obviamente a gente vê uma mudança aqui daquilo que a gente vê hoje, daquilo que a gente viu hoje de manhã, porque a primeira vez que as mulheres tinham dito para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram. Mas sabemos, através dos outros evangelhos, que o Senhor Jesus apareceu para os discípulos pelo menos por outras 2 vezes. E agora eles também não têm nenhuma dúvida, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então eles o obedecem e partem para a Galiléia, para aquele monte que o Senhor lhes designara. A Bíblia não fala qual é, não diz qual é o monte, mas fica óbvio ali que em uma das suas aparições, o Senhor Jesus falou com eles, né? Olha, vão para a Galiléia e vai ser naquele monte específico que nós vamos nos encontrar ali. Então, no versículo 17, quando os discípulos o viram, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Bom, não tem sentido os 11 terem duvidado, porque eles já haviam visto o Senhor ressurreto, eles já haviam falado com o Senhor ressurreto e sabiam que ele já havia ressuscitado, mas havia outras pessoas ali que provavelmente ainda não tinham visto o Senhor Jesus ressurreto. Outros seguidores que muito provavelmente ainda não haviam testemunhado que o Senhor havia ressuscitado, então eles estavam meio duvidosos se era mesmo aquilo ou não. Então aqui a gente chega não apenas no fim, mas talvez no clímax do livro de Mateus. É aqui para onde tudo converge. É o trecho que revela a missão da igreja. São as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo na terra para aqueles que irão iniciar a igreja. Então, nessas poucas palavras, a gente tem o sumo, né? o resumo daquilo que Cristo queria deixar como missão para aqueles que dariam continuidade ao ministério. E hoje, infelizmente, hoje, infelizmente, porque muitas pessoas
não têm um entendimento correto sobre a missão da igreja, eles acabam que não atuam como uma igreja deveria atuar. Eles não fazem o trabalho que uma igreja deveria fazer. Aquele trabalho que foi proposto e foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, né? Infelizmente, você tem muitos frequentadores de igreja que eles só, de fato, o trabalho deles é esquentar o banco, né? É esquentar a cadeira, infelizmente. Eles acham que igreja é só aquele lugar que você vai ali para os domingos, escuta o sermão e volta para cuidar da sua vida como você bem entende. Pessoas que até muitas vezes estão na igreja todos os domingos, mas não participam e não se envolvem na vida de igreja de absolutamente forma nenhuma. Pessoas que não entendem o que é igreja, ou porque não foram ensinadas, ou porque de fato não querem aprender. Sabe, se nós fizéssemos uma pesquisa de pessoas frequentadoras da igreja sobre qual é o propósito primário da igreja, infelizmente, não seria surpresa se nós escutássemos algumas respostas como: é um bom lugar para ter comunhão com outros irmãos, ou é um lugar para providenciar boas amizades para a família, ou é um lugar para prover boas programações para os casais, para os jovens, para as crianças, para os meus filhos, minha família em geral, ou coisa do tipo. Não que essas coisas são coisas ruins, obviamente, mas esse não é o propósito primário da igreja. Pensa na motivação suprema de qualquer salvo. Nossa motivação deve ser o quê? Glorificar a Deus em todas as coisas. Essa é a nossa razão de viver. Mas como nós fazemos isso? Nós fazemos isso sendo igreja, sendo aquilo que Deus planejou para que nós fôssemos até que Ele volte para nos buscar. E como nós fazemos isso? Cumprindo a grande comissão que Ele deixou. E para cumprir essa grande comissão, nós devemos prestar atenção em algumas coisas. E hoje, à noite, de maneira bem breve, bem rápida, eu gostaria de destacar 3 coisas na qual nós devemos nos atentar dentro desse trecho, que é a pessoa que deu a comissão, a ordem que ela deixou, né, a ordem da grande comissão, naquilo que ela consiste, e o modo. Como essa ordem deve ser cumprida. Tá? Pessoa, ordem e modo. Versículo 18, nós vemos a pessoa. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Bom, aqui, para tirar qualquer dúvida daqueles que eventualmente duvidaram, ali no versículo 17, né, estavam na dúvida, Jesus se aproximou. Agora eles não têm mais dúvida e ele os lembra de quem ele é. Veja, não porque eles haviam esquecido de quem era Cristo, mas para que eles não ficassem pensando que Cristo era só aquele servo sofredor que morreu na cruz e acabou ali, foi humilhado e pronto. Não era essa a figura que Cristo queria deixar para aquelas pessoas. Sim, ele é o servo sofredor, mas não apenas o servo sofredor. Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado. Ele é aquele que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. O Evangelho de Mateus mostra claramente, os outros evangelhos também, Cristo tendo autoridade sobre doenças, autoridade sobre os demônios, autoridade para ensinar a vontade de Deus, autoridade para nomear e capacitar discípulos, autoridade para perdoar os pecados, autoridade para julgar, autoridade para dar e reaver a sua vida, autoridade sobre todas as nações do mundo. Ninguém pode questionar o que ele faz, quando ele faz, ou como ele faz, por que ele faz. Ele tem autoridade soberana sobre tudo e sobre todas. E essa autoridade foi dada a ele pelo Pai. É exatamente isso que Pedro vai falar em Atos, capítulo 2, versículo 36, quando ele diz que esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Se nós entendemos de fato que essa autoridade que Cristo possui é dada para que façamos o nosso trabalho, é de se considerar ignorante ou até muitas vezes estúpido se rebelar contra essa ordem. Nós estamos nos rebelando contra aquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. É interessante como nós somos rápidos em reconhecer muitas vezes a autoridade de Deus no controle de muitas coisas. É Ele que controla o universo, é Ele que faz o sol nascer, é Ele que faz os dias passarem, Ele controla os mares, Ele controla muitas coisas grandes, mas quando chega na sua e na minha vida, a gente tem dificuldade de reconhecer isso. A gente tem dificuldade de falar assim, Ele controla cada aspecto da minha vida, Ele é Senhor e tem autoridade sobre cada área da minha vida. E isso deve ser aplicado não só nas coisas grandes e grandiosas que Ele tem e deve, mas também na nossa vida, nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, incluindo a minha vida, incluindo a sua vida. E essa é a primeira coisa que nós devemos destacar nesse trecho. A pessoa que deu a ordem é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Depois, o versículo 19 mostra a ordem em si. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Como aquele que tem toda a autoridade, ele dá uma ordem, então, para os seus discípulos. E a estrutura aqui no original tem um verbo principal e 3 verbos secundários. O verbo principal aqui é fazer discípulos. E essa é a ordem principal. É fazer discípulos. O que é fazer um discípulo? Citando aqui o teólogo D.A. Carson, ele diz o seguinte: discipular uma pessoa para Cristo é trazê-la para a relação de pupilo e mestre, tomar o seu jugo de instrução autoritativa, aceitando o que ele diz como verdade, porque ele o diz, e submetendo-se às suas exigências como certas, porque foi ele quem as fez. Fecha aspas aqui para o Carson. Então, veja que a nossa ordem não é apenas conduzir a pessoa para Cristo e depois abandoná-la, né, para se virar. Aceitou a Cristo, está aqui, muito prazer, uma Bíblia, se vira. Né? Não é isso que é o discipular. Né? Mas começa com conduzir uma pessoa para Cristo e depois continua com caminhar com essa pessoa de modo a ensiná-la sobre a palavra de Deus. E aí, citando um outro teólogo, William MacDonald, ele diz assim: a essência do discipulado é tornar-se como o mestre. E isso é conseguido por ensinamento sistemático da palavra e submissão à mesma. Então veja como muitas vezes nós estamos longe desse propósito. Muitas vezes nós achamos que a pessoa aceita a Cristo e pronto. Na verdade, a gente acha que para ela aceitar Cristo, ela tem que vir na igreja ouvir o pastor, que daí não vale. Né? Não, você quer aceitar Cristo, então vamos lá na igreja. Né? Que você precisa ouvir a mensagem lá da igreja. Então, já não começa por aí. E muitas vezes nós achamos que é só o pastor que tem que fazer o estudo. Não, você tem que fazer o estudo com o pastor. Mas não é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Não porque o pastor não possa e não deva fazer, claro que deve, como um dos discípulos, mas isso é um trabalho de cada um dos discípulos. Cada um de nós que somos discípulos de Cristo, recebemos a ordem de fazer outros discípulos, de falar da salvação para outras pessoas, de caminhar com essas outras pessoas e fazê-las também crescer espiritualmente. E nota, não é uma sugestão. Não é, mas eu não gosto, mas eu não consigo. É uma ordem. É uma ordem divina daquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Uma ordem para mim, uma ordem para você. Não é uma ordem que está sujeita a questionamentos, muito menos uma ordem que está sujeita a recusas. É uma ordem que só aceita uma resposta: sim, Senhor. Missão dada é missão cumprida. E aí você pode perguntar, mas como eu faço isso? Boa pergunta, obrigado por ter perguntado.
né? Porque está aqui respondido no trecho, que é exatamente o modo como nós fazemos isso. Terceira coisa, né? Versículos 19 ainda e 20, fala, fazei discípulos, que é a ordem, aí vem o modo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até todos os dias até a consumação dos séculos. E o modo, então, está justamente naqueles 3 verbos secundários, né? Ir, batizar e ensinar. Rapidamente sobre os 3 aqui. Ir, nós temos, então, o oposto da ordem dada a Israel. Israel deveria ser luz para que os outros fossem até eles, né? Agora a igreja tem que ir, a igreja tem que pregar, a igreja tem que sair para falar da palavra. Isso é claro desde o início da igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, confirma isso, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E veja, esse ir não precisa que cada um de nós vá necessariamente até o outro lado do mundo. Ele começa na sua casa, e depois ele vai para o seu vizinho, e depois para os seus colegas de trabalho, ou faculdade, ou conhecidos, e etc. É engraçado porque muitas vezes eu vejo salvos se preocupando: mas e o índio lá no meio da floresta que não vai ouvir, ou sei lá o quê? Só que a pessoa nunca falou para o vizinho. E ela está preocupada com o índio a não sei quantos 1000 quilômetros de distância. De novo, não que não devemos nos preocupar em levar lá, mas muitas vezes a gente está preocupado com pessoas do outro lado do mundo e a gente não tem capacidade de atravessar a rua ou andar ali 10 metros, né, para falar para o nosso vizinho. Então, o ir, ele não precisa atravessar grandes distâncias, mas é falar com aqueles que estão no nosso contato. Aonde quer que Deus te leve, aonde quer que Ele permita que você vá, esse é o seu ir. Batizar, segunda a coisa do modo aqui, né? O verbo batizar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o sinal externo, né, da fé em Cristo. Não é o que salva, nós sabemos disso, mas é o símbolo visível do que aconteceu no nosso coração no momento da salvação, né? Um ato de obediência que mostra de uma forma visível a salvação invisível. É aquele fruto inicial da obediência a Cristo. O indivíduo morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo em novidade de vida. Então, mostra um compromisso. Desde o início, a salvação mostra um compromisso de obedecer a Cristo, um compromisso de ser alguém que obedece às suas ordens, e isso começa no batismo. O primeiro passo de fé, a primeira ordenança que deve ser obedecida: ir, batizar e ensinar. Ensinar o quê? Todas as coisas. É o que Paulo vai falar de todo o desígnio de Deus, lá em Atos 20, 27. Como alguém pode conseguir obedecer, né, se ele não sabe quais são as ordens, quais são os padrões? Ele precisa saber. Aqueles que já são discípulos têm a responsabilidade de ensinar essas coisas àqueles novos discípulos, aqueles novos convertidos. E veja, não são só as coisas legais, não é só aquilo que você gosta, né? Não só são aquelas partes das bênçãos e tudo mais. São todas as coisas. Aquelas coisas que, né? Eu tenho que deixar isso, né? Eu tenho que melhorar naquilo. Essas coisas também devem ser não só praticadas, como também ensinados. E, obviamente, isso envolve um preparo. Você precisa conhecer, você precisa saber o que a Bíblia diz, você precisa saber o contexto das coisas, como elas devem ser aplicadas, para que você possa ensinar essas coisas. Mas nota, lá no final do versículo 20, que nós não vamos e não conseguiremos fazer isso nas nossas próprias forças. Nem eu, nem você, nem ninguém. E é por isso que ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele os lembra: vocês não estarão sozinhos.
Vocês não vão fazer isso dependendo de vocês mesmos. Vocês vão fazer isso no meu poder. Vocês vão fazer isso porque eu vou estar com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Até aquele dia em que nós não vamos mais precisar falar do Evangelho, porque nós já vamos estar com Ele por toda a eternidade. Quando começou o livro, lá em Mateus capítulo 1, nós vimos que um dos nomes do Senhor Jesus Cristo seria Emanuel, né? Deus conosco. E agora, no final de Mateus, Cristo nos mostra de fato que Ele é o Emanuel, porque Ele vai estar conosco todos os dias para sempre. Façam discípulos, indo, batizando, ensinando todas as coisas, sabendo que vocês não dependem das suas próprias forças, mas eu estarei com vocês por todos os dias, até aquele dia maravilhoso em que nós vamos estar juntos novamente no céu. Para concluir, então, aquele que tem toda a autoridade e nos enviou para fazer discípulos de todas as nações e ensinar a esses discípulos todas as coisas da palavra, prometeu estar conosco todos os dias. E citando novamente D.A. Carson, ele diz: nesse sentido, o Evangelho de Mateus é um livro que só se encerra na consumação dos tempos. O capítulo final está sendo escrito na missão e no ensinamento dos seus discípulos. É uma ordem simples, mas que infelizmente tem sido perdida em muitas outras coisas que a igreja tem feito. Uma ordem simples, mas que nós precisamos estar atentos, sempre lembrando da pessoa, da ordem e do modo como Ele nos ordenou. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de poder pregar do Teu Evangelho, de poder cantar o Teu Evangelho. Obrigado, Pai, por tudo que foi feito aqui durante esses dias, toda a organização, todos os participantes, e que nós possamos, Pai, ao iniciar as próximas semanas, lembrar desse nosso propósito, de proclamar a mensagem do Evangelho do Reino, de viver e de mostrar nas nossas vidas essa mensagem através das nossas palavras, através das nossas ações. De lembrar, Pai, do grande privilégio, de como nós somos bem-aventurados em poder conhecer a Tua palavra, em poder entender a Tua palavra. E diante disso, poder vivê-la, Pai, de modo que agrade inteiramente ao Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor, através da Tua graça infinita, Pai, nos alcançou e nos deu esse imenso, imenso privilégio, e que nós possamos ser servos leais e sermos encontrados fiéis até aquele momento em que o Senhor voltará para nos buscar. É isso que eu oro agradecido no nome santo do Senhor Jesus. Amém.